Vocês estão vendo aí a tela, o quadro? Sim. Zero fatorial é 1. Tá, vamos botar uma questão aqui. Nós vimos, tá, pela definição de fatorial, que n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, assim sucessivamente. Até chegar lá no 2 vezes 1. É isso, né? Nós podemos escrever também que n fatorial é n vezes n menos 1. Em vez de eu continuar com toda essa parte aqui, eu posso só colocar fatorial aqui. Por exemplo, a gente viu lá nos exemplos, na primeira aula, que 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, é igual a 4 vezes o 3 fatorial. Então, n fatorial, considerando ali o n igual a 4, né? É igual a n, que é o 4, vezes n menos 1 fatorial. Tá bem? Agora, eu vou pegar esse n aqui e vou passar para esse lado da igualdade dividindo, tá? Vou escrever assim, ó, n fatorial dividido por n, sem o fatorial, tá? Porque é só o n ali, é igual a n menos 1 fatorial. Tá bem? Agora, eu olhando, essa fórmula aqui tá tranquila, né? Eu só passei esse n para o outro lado dividindo. Agora eu quero que vocês pensem comigo aqui, se o n for 1, tá? Porque n fatorial é tranquilo saber que n fatorial é 1, tá? Então, se o n é 1, como é que vai ficar essa nossa expressão aqui? Eu tenho n fatorial, que é 1, dividido por n, que é 1 também. Isso é igual n menos 1. Então, é 1 menos 1 fatorial. Então, desse lado aqui fica 1, e desse lado fica 0 fatorial. Aqui a gente chega no 0 fatorial é igual a 1. Tá bem? Sim. Da hora. Depois a gente vê se tem outro argumento, tá, para justificar. Mas esse aí eu acho que está correto, tá bem? Pessoal, hoje nós vamos falar de permutação. Eu vou tirar aqui. Nós vamos falar de permutação. Em análise combinatória, ou somente combinatória, nós vamos estudar alguns métodos de contagem e alguns desses métodos estão divididos em tipos de agrupamento. Nós temos permutações, nós temos arranjos e nós temos combinações. Cada um deles se diferencia pela característica que tem esses agrupamentos. Problemas de permutação, que é o que nós vamos estudar hoje, são aqueles problemas em que nós só mudamos objetos de posição.
ou mudamos pessoas de posição. Vamos pensar assim, ó, se nós temos 5 pessoas, de quantas maneiras nós podemos colocar essas 5 pessoas numa fila? Esse é um problema de permutação, porque eu estou pegando as 5 pessoas e só estou mudando elas de ordem. Eu não estou deixando nenhuma pessoa de fora. E as posições para serem ocupadas são iguais ao número de pessoas que eu tenho para ocupar essas posições. Esse é um problema de permutação. O que nós vamos fazer é contar de quantas maneiras nós podemos organizar 5 pessoas numa fila. Tá bem? Vou abri-la de compartilhar de novo. Então, pensando nesse exemplo que eu dei, eu tenho 5 pessoas. E eu quero formar uma fila com elas. Ou seja, eu vou ter aqui a primeira pessoa da fila, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Pensando no princípio fundamental da contagem, eu olho para a fila e penso assim, ó, quantas possibilidades eu tenho para ocupar a primeira posição da fila? Como eu ainda não coloquei nenhuma pessoa na fila, eu tenho 5 possibilidades. Qualquer uma das 5 pessoas pode ocupar a primeira posição. Para ocupar a segunda posição, eu tenho 4 possibilidades. Porque uma já está aqui ocupando a primeira posição. Depois, para ocupar a terceira posição, eu tenho 3 pessoas. Para ocupar a segunda posição, 2 pessoas. E para ocupar a última posição, só me sobrou uma pessoa. Seguindo o princípio fundamental da contagem, o número de filas possíveis com essas 5 pessoas é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 5 fatorial. Então, eu consigo formar 120 filas diferentes com 5 pessoas. Parece muita fila, muitas filas, mas isso acontece realmente. Generalizando, eu vou chamar de permutação de N pessoas, e esse é o símbolo que eu vou usar para definir, né, esse tipo de agrupamento, permutação de N pessoas, de quantas maneiras eu posso permutar N pessoas, N objetos, e o resultado é bem simples, é N fatorial. Vamos ver um outro exemplo aqui. Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra dia? Anagramas são palavras novas que nós podemos formar, com significado ou não, mas que a gente forma essas palavras só mudando a ordem aqui das letras D, I e A. Então, eu consigo escrever dia, DAI, consigo escrever AI, ADI, consigo escrever AID, consigo escrever DAI, consigo escrever DII.
e A. Acho que são essas, né? Se eu for calcular isso aqui, como é uma palavra pequena, eu listei. Mas a análise combinatória permite que a gente faça essa contagem sem precisar escrever essas palavras. Nós queremos é contar quantas são. Então, nós vamos fazer a permutação de 3 letras. Ou seja, 3 fatorial, que é 6. Deixa eu ver um outro exemplo. Digamos que... Deixa eu buscar aqui um exemplo. Nós temos 4 pessoas. E nós queremos tirar uma foto com essas 4 pessoas lado a lado. De quantas maneiras diferentes nós podemos posicionar essas pessoas uma do lado da outra para tirar uma foto? Então, é bem simples, né? Basta que a gente faça a permutação de 4 pessoas, que é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Então, eu consigo 24 posições diferentes, né? Trocando essas pessoas aqui de lugar. Professor, Sim. ali no chat a gente está tendo uma dúvida. Deixa eu ver, porque aqui eu não... Quando eu estou com o meu quadro, eu não consigo ver aqui. Deixa eu ver aqui, faltou trocar 2, mas continua 6. Mais para cima ali, professor. Rafael Campos Jacques. Faltou 2, não? Faltou 2, não. Vamos ver. Repetiu os 2 últimos. Claro. Foi mal, cara. Foi mal. Sim, valeu aí. Eu repeti ali, né? Deu certo porque eu repeti. Esses aqui não precisam. Aqui é os começando com I, né? I, D, A e I, A, D. Tá certo. Foi mal. Deixa eu ver se tem mais algum. Isso, tá. Tá, valeu. Tá bem? Então, permutação, tá? O que é uma permutação? É vocês pegarem um número de objetos e vocês têm o mesmo número de posições para ser ocupadas. E vocês vão trocando. A palavra permutar significa isso, tá? É só mudar de posição. Bom, existe ainda um tipo de permutação. Por exemplo, aqui, ó, se eu perguntasse para vocês, quantos são os anagramas da palavra arara? Ou seja, eu vou começar a mudar essas letras de lugar e vou formar palavras novas. Mas vejam que, se eu trocar esse A de posição com esse A, eu fiz uma permutação, mas a palavra continuou igual.
Para matemática, a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, de 5, que dá 5 fatorial, que é 120, a matemática entende, ela está contando nesse 120 aqui, essa troca de letra do A com o A, a troca de R com um R. Então, nesse caso, essa permutação, se eu quero saber quantos anagramas eu posso formar, esse simples cálculo da permutação de 5 letras não está sendo correto, porque eu tenho letras repetidas. Eu preciso descontar dessa contagem as permutações que foram feitas com letras repetidas. Isso se chama de permutação com repetição. Quando eu tenho objetos repetidos nessa minha permutação, eu preciso calcular da seguinte forma. Eu vou colocar a fórmula aqui, permutação de N, e aqui, como se fosse um expoente, eu vou colocar um alfa, um beta, um gama, que são números, e eles nos dizem quantas repetições de cada uma das letras, cada uma dos objetos eu tenho. Para calcular permutação com repetição, eu vou fazer o n fatorial no numerador, e no denominador, que é o que vai fazer o desconto das repetições, eu vou ter alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Poderia ter mais ou menos, tá? Por exemplo, nos anagramas da palavra arara, eu tenho uma permutação com repetição, são 5 letras, eu tenho 3 As e 2 Rs. Então, eu faço 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. 5 fatorial, já vou colocar, eu calculei ali em cima, né? 120. Eu não calculei, né? Mas vocês sabem que é 120, né? 3 fatorial é 6. E 2 fatorial é 2. Então, fica 120 dividido por 12. Então, eu só consigo, na verdade, 10 anagramas com as letras da palavra arara. Tá. Deixa eu mencionar para você só a permutação circular. Digamos que nós tenhamos aqui 5 crianças brincando numa roda. 1, 2, 3, 4, 5. Vou chamar aqui a criança 1, criança 2, 3, 4 e 5. Eu quero contar de quantas maneiras diferentes essas crianças podem formar uma roda. Tipo, se eu trocar aqui a criança 3 com a criança 4, eu já vou ter uma disposição diferente. Trocando elas de posição, eu vou formando rodas diferentes. É uma permutação também, eu continuo com as 5 crianças, essas crianças, digamos, estão de mãos dadas, mas de quantas maneiras diferentes eu consigo formar essa roda? Eu poderia pensar assim, ó, bom, eu vou colocar essas crianças numa fila e contar essas permutações, porque aí eu só o que preciso fazer é unir a última com a primeira, e aí eu formo a roda. Então, contar a permutação de crianças que estão numa roda é parecido com contar as crianças que estão em fila.
Só que, nessa contagem, claro que vai me aparecer assim, ó, 5, 1, 2, 3, 4. Essa minha fila, que é diferente da primeira, mas quando eu fechar a roda, vai continuar sendo a mesma roda. Então, eu preciso também descontar as formações que se repetem. Então, na permutação circular, que nós vamos chamar assim, PC, de 5, nesse caso, 5 crianças, o cálculo será feito com 5 fatorial dividido por 5. Esse é o desconto que eu tenho que fazer. Generalizando a minha fórmula, permutação circular de N objetos, N pessoas, isso vai me dar N menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial, porque aqui, né, fica 5 vezes 4 fatorial, dividido por 5, aqui eu cancelo, e me dá 4 fatorial. Então, quando eu quero contar de quantas maneiras eu consigo permutar objetos que estão formando um círculo, essa é uma permutação circular, e eu vou contar fazendo n menos 1 fatorial. No caso dessas 5 crianças, permutação circular de 5, que é 5 menos 1 fatorial, 4 fatorial, 24. De 24 maneiras distintas. Tá bem? Eu vou encerrar a aula por aqui. Já em seguida eu já mando lá um vídeo com a resolução daquele exemplo lá do material, e também, se vocês tiverem mais alguma questão, até dessa lista, mandei uma lista nova hoje, vocês mandem ali até no chat do Moodle, que aí eu vou produzindo aí durante a semana, eu produzo alguns vídeos e coloco ali. Tá bem?